Bom dia, povo de Deus, bom dia, gente amiga. Estou aqui mais uma vez, nesta manhã, para pregar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus juntamente com você, nesta segunda-feira, início de semana. Vamos começar com Deus, vamos começar firme na palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai ser uma semana abençoada para todos nós. No livro de Jó, capítulo 3, Jó 3, versículo 20 ao 26, onde Jó faz uma pergunta para Deus, né? Uma pergunta, Jó interroga a Deus por que os infelizes continuam vivendo. É uma pergunta muito forte. Eu creio que eu e você já fizemos muitas vezes o porquê os infelizes continuam vivendo. Versículo 20. Por que os infelizes continuam vivendo, continuam vendo a luz, né? Jó perguntou. Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem. É coisa tremenda. Embora a desejem mais do que riquezas, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, né? Jó disse, em vez de comer, eu choro. E os meus gemidos se derramam como água, né? As lágrimas de Jó se derramava como água. Aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. Jó aqui diz, aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu, né? O que mais Jó tinha medo foi o que atingiu a ele. Versículo 26. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação, né? Que sofrimento que Jó passou. Mas mesmo assim, ele não negou a fé, ele não negou a Deus. Tem pessoas que dizem, né, que pregam que Jó ficou calado até o fim da provação, mas não. Jó, teve um período que Jó quebrou o silêncio e começou a dizer o que estava sentindo, né? Isso a gente leu no capítulo 3, no versículo 1 ao 10. A gente leu, gravei o vídeo, né, para a gente ver, que Jó ficou em silêncio até um certo ponto, mas quando ele não aguentou mais, ele falava, né? Contava para Deus o que estava sentindo e se queixou do seu sofrimento. Mas aqui do versículo 20 ao 26, Jó começa a perguntar por que os infelizes não morrem logo, né? E ele diz assim no versículo 20, por que os infelizes continuam vendo a luz, né? Jó questionando, por que os infelizes continuam vivos? Por que? Ele perguntava isso nas suas orações para Deus. Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado, né? Os que vivem em amargura? Por que deixar eles vivos? Jó fazia essa interrogação. Eles esperam a morte e ela não vem. Que coisa, né? Tremenda. Deus é quem domina a morte. A morte só mata uma pessoa se Deus permitir. Uma pessoa também só nasce se Deus permitir. E a gente vê isso aqui nesse versículo, né? Porque esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas, né? O momento de aflição era tão sofrido ali, tão tremendo que Jó disse, a morte era mais desejada do que as riquezas. E diz aqui no versículo 22, eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura.
Então, muitas vezes eu já vi algumas pessoas, né, dizer que o sofrimento que estava passando era mais a morte, mas foram pessoas que a gente orou por elas e Deus tirou elas daquela situação e elas passaram a ser felizes novamente. Eu orei uma vez por uma pessoa, só para testemunhar da grandeza de Deus. As velas já estavam acesas ao redor do corpo. Eu e mais 2 irmãos. E a gente orou, e aquela pessoa era uma senhora. Quando foi à tarde, ela já tinha se levantado e pediu comida, né? Então Deus faz isso, Deus faz o milagre para a glória de Deus. Mesmo que aquela pessoa já estava no caminho da sepultura, mas Deus tirou ela do caminho da sepultura e deu a vida. E viveu muitos anos. Morreu depois de outras enfermidades. Versículo 24. Em vez de comer, eu choro. Jó disse, em vez de comer, eu choro. Jó não comia mais. A Bíblia diz que ele ficou magro, ficou tão seco que era só pele e os ossos. Ele chorava. E os meus gemidos se derramam como água, né? O gemido de Jó se derramava, né? As lágrimas de Jó era como água de tanto sofrimento, de tanto chorar. E ele diz aqui no 25, que chama a nossa atenção, aquilo que eu temia foi o que me aconteceu. O que ele mais tinha medo veio sobre ele, né? Ele tinha medo de perder as riquezas, ele tinha medo de perder os filhos, ele tinha medo de perder a saúde. E a Bíblia diz, aquilo que eu mais temia foi o que aconteceu. Quer dizer, o que aconteceu com Jó foi o que ele tinha medo que acontecesse com ele. Portanto, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, não tenha medo de nada, porque geralmente aquilo que a gente teme, aquilo que a gente tem medo, vai vindo sobre a pessoa, né? É desse jeito que acontece. E ele diz, e o que eu mais me dava, o que mais me dava medo, me atingiu, né? Ele falou no versículo 23 que o que ele temia aconteceu com ele. E no mesmo versículo, o que mais me dava medo atingiu ele. O que ele tinha mais medo foi o que atingiu a ele. Ele foi provado por aquele que ele tinha mais medo e aconteceu com ele, né? Passou por tudo aquilo que ele tinha medo e o que ele temia. Versículo 26, ele disse, não tenho paz, que na realidade é quando a doença mexe com a saúde da pessoa, com a pele, como Jó foi ferido na pele, né? Na carne. E ele diz, não tenho paz, nem tenho descanso, né? Eu já passei por enfermidade uma vez na pele, né? Que era um problema de pele, que eu não dormia à noite, eu não conseguia dormir à noite. Tinha que sempre estar tomando banho. Então, aquilo tirava a paz, aquilo tirava o descanso da pessoa. Mas assim como Deus fez com Jó, fez comigo. Uma noite eu me deitei doente e me acordei pela manhã com a pele limpa como a pele de uma criança. Deus fez o milagre porque eu orava a Deus, eu mostrava a Deus a situação e Ele fez isso na minha vida, né? E ele diz ainda, nem tenho sossego, só tenho agitação. Jó passou por uma espécie de depressão, né? Por uma espécie de ansiedade pela saúde. Quando ele diz aqui, olha, não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. A vida de Jó naquele momento era agitada, né? A doença fazia com que ele ficasse agitado. Eu acho que você já conheceu, ou talvez você já passou por uma doença que você diz, eu estou agitado, eu estou muito agitado com isso, né? Ou então, às vezes, uma situação que tira a sua paz, que tira o seu descanso e tira o seu sossego. E Jó falava, né? Jó disse, eu não tenho paz, nem tenho descanso, nem tenho sossego, só tenho agitação. Mas Deus chegou na vida de Jó. Deus chegou no abrir e fechar de olhos. Jó foi curado de toda a lepra, de toda a enfermidade. E também Deus deu saúde a Jó, deu paz. E a Bíblia diz que Jó, tudo que ele tinha perdido, Deus devolveu para Jó em dobro, para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida de Jó. E o diabo foi envergonhado, mais uma vez, para a glória de Deus. Então Deus quer fazer, meu irmão, minha irmã, isso na sua vida. Tudo que está acontecendo com você, que tem tirado a sua paz, tem tirado o seu sossego, tem tirado o seu descanso, Deus vai
dar para você saúde. Deus vai destruir todo o mal que está na sua vida, assim como fez com Jó, e você vai ter paz, você vai ter descanso na sua vida, você vai ter sossego, e a agitação que está na sua vida vai sair. Você vai ter sossego para a honra e para a glória de Deus. Amém e amém.